E a Santa Vó Rosa então explicava: bispo, a nossa igreja ressurgiu porque é continuadora da primeira igreja apostólica do passado. Então o senhor tem que ensinar o povo que esta igreja é nova, mas é a mais antiga, porque é continuadora da igreja que os santos apóstolos organizaram lá no passado, nas terras da Palestina, há quase 2000 anos, naquela época. Então o senhor tem que explicar também sobre a nossa fé no poder de Jesus, mas também explicar sobre o poder de Maria Santíssima, que ela é muito santa, muito amorosa, e herdou no céu de um galardão extraordinário de rainha, devido aos méritos que ela conquistou, principalmente na terra, enquanto cuidou de Jesus. Não somente por ter sido usada miraculosamente pelo Espírito Santo para conceber o corpinho de Jesus sem o pecado original, porque ela mesma nasceu imaculada, sem influência do pecado original, por um milagre de Deus, porque os pais dela também eram muito santificados. Mas ela preservou a predestinação, porque nunca se deu as coisas do mundo, mesmo naquela época. Ela sabia se comportar desde menina, crendo nos anúncios que os profetas deixaram sobre a vinda do Messias. E ela esperava ansiosa que o Cristo surgisse entre os homens para ser o Salvador da humanidade, porque naquela época também a humanidade já estava bem afastada de Deus. Diziam ser seguidores de Moisés, principalmente os doutores de lei, mas eram muito orgulhosos e não davam ao povo um exemplo de fé, de humildade, de perdão, de paciência e de amor fraternal. Mas muito ao contrário, diziam-se muito estudados, porque decoravam as sagradas escrituras do Velho Testamento, mas exploravam o povo, não somente em trabalhos forçados, como também monetariamente. E o povo daquela época já estava um tanto revoltado, não tinham mais aquela devoção a Deus, não queriam mais adorar a Deus com uma fé viva, com uma vida pura, consagrada, singela e santificada, porque eram explorados, tornaram-se rebeldes. Tanto é verdade que Jesus precisou deixar as glórias dos céus e nascer como um homem, santo, puro, imaculado, porque nasceu de uma virgem imaculada, sem interferência de homem, por um milagre extraordinário do Espírito Santo de Deus, que fez a Virgem Maria conceber sem pecado. Então ele, como era santo no céu, surgiu santíssimo também na terra, de espírito, alma e corpo, puro e imaculado. Mas precisou vir, irmãos, em nome de Deus o Pai. Ele era participante da Trindade excelsa, mas precisou nascer à semelhança de homem para pregar o evangelho do amor e ensinar às criaturas que Deus é amor. Ele é justiça, Ele é verdade, Ele é exigente na disciplina, porque quer tudo direito para o bem da humanidade. Mas, acima de tudo, Ele é amor. E Ele também é muito misericordioso. E muitas vezes lança a mão do perdão para poder resgatar uma criatura do pecado e trazê-la de volta para o seu verdadeiro rebanho. Então Jesus veio revelar tudo isso, porque eles naquela ocasião diziam-se seguidores de Moisés, mas estavam muito longe das leis e do exemplo que Moisés deixou para eles. Então, a troco de nada, chegavam até a apedrejar as pessoas e a praticar injustiças e a explorar muito o povo,
e fazer distinção de pessoas. Eles achavam que só os judeus pertenciam a Deus e os outros eram estranhos. Eram pessoas que não pertenciam ao reino do céu. Mas não é assim. Moisés nunca ensinou isso. Moisés ensinou a amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então todos são o nosso próximo. Precisamos então, se não queremos o mal para nós, não podemos querer apedrejar os outros, nem julgar os outros e nem condenar os outros. Muito ao contrário, Jesus veio para conceder perdão, irmãos. E deu-se em sacrifício vivo naquela cruz, para através do seu sacrifício conquistar a humanidade. Porque a maior prova do seu amor foi dar-se em sacrifício vivo de morte de cruz, para provar que tudo ele fazia para conceder a verdadeira salvação aos humildes, aos fiéis e aos sinceros, porque ele era amor, amor divino e celestial. Então notem que isso tudo, no tempo que Jesus nasceu, o povo havia esquecido. E Jesus precisou resgatar a verdadeira fé, até mesmo dando-se em sacrifício e ressuscitando ao terceiro dia, provando que ele era realmente o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o enviado do Pai para proporcionar salvação a todas as criaturas humildes, a todos os sinceros, pertencesse à raça que fosse, sem distinção de ninguém. E notem que ele foi muito incompreendido, foi perseguido, foi injustiçado, foi caluniado e muito invejado, por causa do grande poder que ele sempre possuiu de realizar curas, milagres, sinais e prodígios, principalmente em favor dos bons, dos humildes e dos sinceros. Mas, com o decorrer dos séculos, a igreja que os apóstolos formaram foram perdendo essas originalidades. E, principalmente, no terceiro século da era cristã, no início do terceiro século. No ano 313, quando o imperador chamado Constantino fingiu-se convertido ao cristianismo, mas ele queria apoio do povo. E era um apoio que ele queria político. Entenderam, irmãos? Para se reeleger, para ele ter domínio sobre grande parte do povo. Então, quando ele fingiu-se de convertido e entrou na Igreja Apostólica do passado para querer simplesmente o apoio político, aquela igreja deu ouvidos a ele. E ele começou também a dar muito apoio monetário àquela igreja. E aquele povo foi se acomodando, principalmente deixando de obedecer a Deus, deixando de obedecer os apóstolos, os quais já estavam nos céus, já haviam concluído sua missão terrena, e eles então se acomodaram ao mundanismo, e aquela igreja perdeu a unção do Espírito Santo. E durante todos esses séculos, de lá para cá, a Virgem Maria atuou muito em espírito, realizando grandes sinais, milagres e prodígios, para que a fé no nome de Jesus não caísse no esquecimento. Até que a Santa Vó Rosa nasceu, porque Jesus havia prometido que um dia enviaria um outro Consolador semelhante a ele, para ficar com o seu povo para sempre, porque ele, enquanto viveu na terra, não pôde ensinar tudo o que era necessário. Mas quando outro Consolador viesse, esse Espírito de verdade ensinaria todas as coisas, porque aprenderia com ele e receberia dele a participação no seu grande poder, inclusive para realizar curas, milagres
e maravilhas no meio do povo. Mas até a Santa Vó Rosa nascer, a Virgem Maria atuou em espírito e verdade, abençoando muito em todas as nações da terra as pessoas humildes, não só guardando as criancinhas inocentes, mas também abençoando os bons de coração. E principalmente quando clamavam por ela, ela sempre procurou atender, principalmente pedidos justos, que eram de acordo com a justiça divina, mas ela, cheia de amor e bondade, muito batalhou, como batalha até hoje e eternamente, em favor dos bons, dos humildes e dos sinceros. Foi por isso que o povo não se esqueceu de Jesus, porque tinham o apoio da Virgem Maria, os milagres que ela concedia e as provas, irmãos, que ela dava. Realmente ela era uma santa viva e poderosíssima. E tudo isso preservou nos corações a fé em Jesus, até que a Santa Vó Rosa surgiu. Nasceu nesta terra inteiramente predestinada para ser o Consolador e dotada por Deus de virtudes maravilhosas, dons, poderes e vocações, em tudo celestiais, em seu próprio espírito. Inclusive um dom de discernir perfeito, irmãos, que é o dom básico para uma criatura servir a Deus com toda a perfeição como um grande profeta. E ela possuía um físico privilegiado, também por providência divina, e um cérebro, irmãos, perfeito, onde não havia nada prejudicial. E ela então percebia muito as coisas e agia sempre com justiça. Foi uma exigência de Deus. Se em toda a vida dela ela praticasse alguma injustiça, ela perderia a glória de poder se tornar no outro Consolador da promessa de Jesus. Porque muitos na terra Jesus já havia provado, para ver se conseguia fazer de algum deles o Consolador, mas todos aqueles falharam. E a esperança recaiu toda sobre a Santa Vó Rosa, porque quando ela nasceu, Deus mostrou a Jesus, ali está, naquela menina, tudo o que precisas, os dons, as virtudes, os poderes, as predestinações, as vocações. Então a Virgem Maria começou a tomar conta da Santa Vó Rosa desde o berço, guardando-a, amparando-a e protegendo. E é interessante, irmãos, que a Santa Vó Rosa nunca decepcionou, nem a Virgem Maria, nem Jesus e nem o Pai. Mas em toda a sua vida, ela nunca cometeu injustiça e o que ela sempre mais gostou foi a obra perfeita da prática da caridade. E ela tinha no espírito um amor divino que não dá para medir. Inteiramente semelhante ao amor de Cristo, ao amor da Virgem Maria, ao amor divino do Espírito Santo do próprio Deus. Ela era sempre alimentada por esse divino amor e baseada no amor divino, ela nunca fez injustiça. Muito ao contrário, ela foi muito injustiçada, muito perseguida, muito caluniada em todo o seu viver. Porque o poder das trevas não se conformava de não poder dominá-la. Porque nunca ela se deixou dominar pelo poder das trevas e nem pelas ideias do mundo. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana, nesse mesmo horário, estejam conosco, participando também das nossas relembranças sobre a Santa Doutrina e sobre toda a vitória que esta igreja tem alcançado em mais de 60 anos de subsistência nesta terra, sempre ligada ao reino do céu. Que a Santa Vó Rosa, o nosso profeta irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus e o nosso Pai vos abençoem e vos guardem com o poder
dos santos e anjos dos céus. Amém.